Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. Agora no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, versículos de 35 a 41. Esse é o texto que nós vamos usar para a nossa meditação da palavra do Senhor nessa noite. Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor mais uma vez. Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Acompanhemos, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler juntos esse último versículo, irmãos, 41? Vamos ler juntos? Vamos lá? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, nosso Pai, posta está a Tua palavra diante dos nossos olhos e dos nossos corações. Nós oramos para que aquilo que aprendermos aqui seja algo que glorifique o Teu nome, seja algo que edifique a nossa vida, seja algo, a Deus, que afine o nosso entendimento de quem Tu és. Que o Senhor possa nos abençoar pela Tua palavra. E assim também, que nós sejamos capacitados a proclamá-la àqueles que estão perto de nós, àqueles que estão longe de nós, por meio de tudo que nós fazemos. Esteja, Deus, de maneira clara, falando ao nosso coração, e que sempre a glória seja dada somente a Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, como à noite a gente tem falado bastante sobre a igreja, né? E tem tentado abordar o máximo de temas possível relacionado a esse assunto, hoje, esse texto que eu acho muito conhecido, me oferece um grande desafio. E esse desafio é justamente explicar algo que na nossa vida, quando nós passamos, soa como inexplicável, que é justamente a circunstância da tempestade. Todas as vezes que nós lemos textos sobre tempestade, nossa imaginação começa a trabalhar para que nós tenhamos um quadro da situação descrita pelo texto bem vívido na nossa mente. Eu não sei se você, ao ler o texto, pode imaginar o que aconteceu ali. Uma tempestade sendo acalmada através de uma palavra de Jesus. É algo grandioso, com certeza. É algo que ele fez para mostrar a sua divindade, para mostrar que de fato ele era não somente um homem, mas também era Deus, e por isso tinha domínio sobre a criação dele. Eu acredito que esse tema, meus irmãos, da tempestade, é organizado propositalmente pelos evangelistas, a fim de que nós aprendamos coisas com ela. E tempestade também é uma realidade na nossa vida. Nós costumamos chamar de tempestade todo tipo de momento turbulento, todo tipo de momento a nos causar medo, ansiedades, e em momentos diversos da nossa vida nós podemos dizer: eu estou passando por uma tempestade. Quem sabe hoje esse seja o seu caso. Eu estou passando por uma tempestade. E eu gostaria de trabalhar isso com você nessa noite. Não tentar ser técnico aqui e perguntar o que é uma tempestade, mas perguntar o que é que nós podemos aprender com a tempestade. A minha
raiz presbiteriana sempre faz com que eu olhe para um texto e imagine 3 pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, porque é coisa comum da nossa denominação, mas eu quero falar hoje sobre 2 apenas. Não é que agora eu sou só 2/3 presbiteriano, mas é que eu acredito que o texto pode ser dividido de uma forma não somente didática, mas também que nos ajudará a entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos sobre a tempestade. Pois bem, dito isso, então, meus irmãos, eu quero convidar vocês para que nós tenhamos um exercício, e esse exercício que eu costumo chamar de exercício interpretativo, exercício hermenêutico, nada mais é do que você tentar entender o que o Espírito Santo fez aqui. Nós não estamos falando de misticismo ou de sentimentos, tá? Nós não estamos falando para você ler o texto com outros olhos, identificar coisas secretas, mas simplesmente observar a intenção dos evangelistas. Quase todos eles contam essa história. Você vê que Marcos conta, Mateus conta e Lucas conta. João não conta. Em momento nenhum do evangelho de João, Jesus está acalmando uma tempestade. E isso não é para contradizer os que dizem que Jesus acalmou uma tempestade, mas apenas para que você tenha uma ideia de que Marcos, Mateus e Lucas, que são evangelhos tidos como sinóticos, parecidos, até porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois dele Mateus, depois dele Lucas, eles tinham uma intenção em nos contar isso. E dizer que Jesus acalmou uma tempestade tem que ser algo que nos ensine alguma coisa. Do contrário, não teríamos por que perguntar por que Jesus as acalma. Agora, meus irmãos, eu quero poder trabalhar isso com você contextualmente. Eu quero que você olhe para o versículo 35 e veja: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Onde é que Jesus estava? Obviamente, Jesus estava no mar. E nós encontramos essa informação no capítulo 4, versículo 1. Jesus não estava no mar, mas ele se dirigiu para lá a fim de que ele pudesse ensinar. E a figura, meus irmãos, da beira-mar, da beirada do mar, na margem mais próxima do mar, é algo recorrente nos evangelhos. Jesus ensinou muitas vezes a beira-mar. Jesus ensinou na sinagoga, Jesus ensinou no monte, mas o mar é uma figura muito, mas muito recorrente dentro dos ensinos de Jesus. Muitas coisas ele fez na beirada do mar. Se você observar o evangelho de Marcos, por exemplo, você vai ver que em Marcos capítulo de número 1, você vai ver que Jesus escolheu os seus discípulos junto ao mar da Galileia. Marcos capítulo 1, versículo 16, nos afirma que Simão e André foram escolhidos discípulos de Jesus enquanto eles estavam lançando a rede deles ao mar. E curiosamente, meus irmãos, o mar no qual Simão e André estavam pescando é o mesmo mar que Jesus acalma essa tempestade, o mar da Galileia. Tá? E esse mar da Galileia é conhecido nos evangelhos por outros 2 nomes. Às vezes você vai encontrar lá algum evangelista fazendo menção ao mar de Tiberíades, é o mesmo mar, tá? Ou ao lago de Genezaré, é o mesmo lugar. Todos eles, meus irmãos, são o mesmo ponto. É o ponto próximo de Cafarnaum, que era a cidade costeira, e do outro lado a cidade dos Gadarenos ou dos Gesarenos, um episódio também marcante na figura de Jesus. Jesus fez muitas coisas à beira-mar. E o mar, portanto, é um momento de aprendizado. E é exatamente isso, meus irmãos, que eu quero que você entenda. O que é que Jesus estava fazendo à beira-mar, segundo Marcos capítulo 4, versículo 1? Ele estava contando parábolas. E o mais legal das parábolas é que elas não eram simplesmente histórias com moral. Eu já vi algumas pessoas dizendo que as parábolas de Jesus eram como mais ou menos a parábola da lebre e da tartaruga, que é histórias fictícias com algo moral por trás. Não é. E por uma simples razão. Lebre e tartaruga nas histórias falam. Nas histórias de Jesus, as coisas inanimadas não falam. Tá? A árvore não fala, o coelhinho não fala, ninguém fala. O que Jesus está fazendo é utilizar circunstâncias do dia a dia para comunicar uma lição. E o fato é que Jesus fazia isso por parábolas porque nem todos entendiam. E aí você vai falar assim para mim, mas qual que é a vantagem de comunicar um assunto que ninguém entende? Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, é exatamente o que acontece quando nós pregamos o Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem clara. É uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, mas uma mensagem de confronto, porque ela diz que se você não se render ao senhorio de Cristo, você tem um destino eterno pronto, que não vai ser um destino eterno bom. Algumas pessoas entendem isso de pronto, outras pessoas ficam pensando, será que é isso mesmo?
Então, o ponto da parábola não é que ela não podia ser compreendida, mas porque a compreensão de alguma coisa que Jesus falava envolvia prática. Os irmãos se lembram que uma das coisas mais interessantes que se fala a respeito de Jesus é, por exemplo, as multidões viam Jesus e falavam assim: ele ensina com uma autoridade diferente dos fariseus. Por quê? Porque Jesus falava, ensinava e praticava o que ensinava. A autoridade dele era diferente por causa disso. Então, todos os ensinos da palavra de Deus são claros. A grande questão é que esses ensinos nos confrontam e a gente não gosta de ser confrontado. A gente não quer que Deus mostre o que está errado dentro de nós. É por isso que quando a gente não tá afim, por exemplo, da casa de Deus ou de coisa parecida, isso não é por nenhuma outra razão a não ser o medo da luz ou o medo do confronto. As parábolas de Jesus eram assim, meus irmãos. Não eram enigmas, não eram coisas que você precisava de um esforço para entender, mas uma circunstância do dia a dia, como por exemplo, eis que o semeador saiu a semear. E é exatamente essa parábola, a primeira das parábolas que Jesus conta, à beira-mar. E é interessante Jesus falar de colheita à beira-mar, porque à beira-mar, meus irmãos, não dá para plantar nada, tá? Se você for tentar plantar uma sementinha na areia da praia para ver se ela cresce, ela não cresce. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para a gente com essas parábolas era o seguinte: eu não tenho tempo para analisar todas, mas veja, em Marcos capítulo 4, à beira-mar, o texto diz que uma numerosa multidão se juntou ao entorno de Jesus e ele entrou num barco e se afastou da praia. Isso tem uma razão geográfica, porque os ventos batem sempre em direção ao mar, então a voz de Jesus poderia ser facilmente ouvida, o que nos aponta para o fato de que provavelmente Jesus tinha uma voz poderosa, uma voz audível, uma voz que daria conta de um auditório como esse facilmente. Ele não estava usando a sua divindade, mas ele estava usando o conhecimento que ele tem da criação para poder fazer essas coisas. A voz dele era facilmente ouvida, porque ele estava afastado da praia. E o texto nos diz, meus irmãos, que ele, olha o que o versículo 2 diz, é uma coisa muito interessante. O texto diz que Jesus estava doutrinando. Ou seja, Jesus não estava falando de coisas misteriosas. Jesus não estava falando de coisas fora do alcance das pessoas. Jesus, olha o que diz o versículo 2. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ou seja, Jesus estava ensinando coisas sobre ele mesmo. Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, mas ele fazia isso por meio de parábolas. Porque era mais fácil de entender. E por ser fácil de entender, a conclusão é muito óbvia. Porque, por exemplo, a primeira parábola que ele conta é a parábola do semeador. O que acontece na parábola do semeador? Temos 4 solos, uma semente, que só cresce em um dos solos. O que você pode concluir com isso? Que todos vão receber a palavra de Deus, mas ela só vai frutificar em alguns corações. E isso é uma prática que vai gerar consequências, porque a parábola seguinte, meus irmãos, é a parábola da candeia. E a parábola da candeia é a única dessas parábolas do capítulo 4 que não envolve semente, tá? Todas elas têm a ver com alguma coisa de semente, plantio e colheita. A da candeia não. A parábola da candeia é uma parábola que Jesus diz assim, olha o que diz o versículo 22, né? No meio da parábola. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Ora, Jesus está mostrando coisas escondidas. E isso pode ser duplamente entendido. Jesus está mostrando quem ele é. Jesus está se revelando para as pessoas que são incapazes de conhecê-lo naturalmente por causa do seu pecado. E Jesus também está mostrando coisas que estão dentro de nós. Porque a intenção, meus irmãos, da candeia, e candeia aqui, é claro que isso é uma coisa que não está no nosso contexto, mas candeia é uma lamparina movida por azeite, que você acendia. Jesus pergunta nessa parábola, por que alguém acende a luz? Não é para mostrar as coisas? Pois é. Por que você acha que Jesus nos chama de a luz do mundo? Porque a igreja vai fazer o quê? Mostrar, pela sua pregação, aquilo que está oculto nos corações. E é isso que Jesus está mostrando. E
observe que tanto a parábola do semeador quanto a parábola da candeia, que são as parábolas que Jesus conta em sequência, são parábolas que aparentemente nos dão esse contexto de que tem alguma coisa escondida em todos os solos que recebem a palavra, nem todos a gente pode perceber frutificação, a gente sabe de tudo isso e é por isso que Jesus conta a parábola da semente no versículo 26 a 29. Essa parábola é conhecida em Mateus como a parábola do joio. E essa parábola nos conta a história de uma semente que apareceu numa plantação e ninguém sabe explicar como. E aí a conclusão é, alguém que não é o dono da plantação plantou uma erva daninha. E como que Jesus explica a parábola do joio e do trigo mesmo, meus irmãos? O campo é o mundo, os ceifeiros são os anjos, o dono do terreno é o Senhor, e quem é que planta o joio? O inimigo. Mas o joio nem sempre é percebido, porque ele se parece com a semente principal. Jesus conta essa parábola, e ele conta essa parábola para nos mostrar o seguinte, o plantio, o processo de plantio no reino de Deus é um processo que nem sempre vai ser apoiado. Nós temos que enfrentar a oposição. E depois disso, Jesus conta a parábola do grão de mostarda, para nos dizer o seguinte, existem pessoas que vão impedir, que vão tentar impedir o progresso do reino de Deus. E o reino de Deus parece realmente com uma coisa pequenininha. Porque o grão de mostarda, meus irmãos, quando a gente ouve essa palavra mostarda, a gente pensa na mostarda do sanduíche, né? Aquele condimento e tal. Mas a mostarda que está sendo colocada aí, o pessoal gosta de mostarda, estou reagindo aí, todo mundo pensa, nossa, saindo do culto eu vou pegar alguma coisa que tem mostarda para a gente comer e não sei o quê. Pode ser, né? Mas essa mostarda aqui, meus irmãos, é uma planta cuja sementinha, se eu tentar mostrar para você aqui, eu não vou conseguir dar ainda assim o tamanho exato, mas se você pensar numa fruta que tem uma semente pequena, qualquer que seja a fruta, a semente de mostarda é menor ainda. A diferença é que quando você planta a mostarda aqui nesse ponto, o texto nos fala assim, ó, versículo 31, o grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes, uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Dizem os especialistas que uma semente de mostarda quando brota, chega a quase 5 metros. Então, obviamente a mostarda é uma planta comestível. Você pode fazer uma salada de mostarda se você achá-la, tá? Mas tem um detalhe. Nenhuma planta que é comestível ou que dá frutos comestíveis é tão alta assim. A mostarda dá um pouquinho mais trabalho para você colher. E o texto vai nos falar o seguinte, olha só. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então observe a sequência lógica de Jesus aqui. Jesus está falando primeiro que o processo do reino de Deus é um processo de plantio. Mas esse processo não frutifica em todos os solos. E os que não frutificam são sempre aqueles que tentam impedir a frutificação futura dos outros. Mas o grão de mostarda nos diz o seguinte, não vai dar certo. A semente vai ser plantada e quando ela crescer, ela vai ser a maior de todas. Esse é o sentido lógico de Jesus. Aí no final, meus irmãos, no final de tudo isso, Marcos faz uma pausa e apresenta para nós um dado interessante. Por que Jesus falou por parábolas? Diz o versículo 33, olha só. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Percebeu? Jesus contava parábolas porque, não que ele queria confundir, mas ele queria tornar as coisas acessíveis. Jesus está comunicando realidades espirituais numa linguagem acessível ao povo. Aquele povo sabia o que era plantar uma semente e não dar certo, ou plantar uma semente e dar certo. Então ele diz, o reino de Deus é assim. E aí, meus irmãos, diz o versículo 34, sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Perceba, a multidão não tinha explicação, os discípulos tinham. Mateus elabora mais isso aqui no capítulo 10, mas o que nós temos em Marcos é esse dado. E aí como é que Marcos faz, meus irmãos? Para poder nos explicar onde Jesus queria chegar com isso. Pensa só, primeiro você aprende pelas parábolas qual é a dinâmica do reino de Deus. Depois Jesus acalma a tempestade. O que você acha que tem a ver? Como que você conecta esses acontecimentos? É exatamente esse o meu ponto aqui. Jesus quer ensinar uma lição por meio da tempestade. Por que Marcos organizou os eventos desse jeito? Por que ele quis primeiro falar das parábolas e depois falar do acontecimento da tempestade?
Meus irmãos, a tempestade é o teste. A tempestade é o teste para ver se os discípulos tinham entendido as parábolas. E isso você já pode colocar na sua lista de definições. Por que Deus provoca tempestades na vida da gente? De que outra forma Ele vai saber se nós entendemos? Você aprende muita coisa. Eu aprendo muita coisa. Qual é a maneira de nós provarmos que nós aprendemos? Tempestade. Tá certo? Bom, dito isso então, meus irmãos, eu dei um contexto bem rápido para que você olhe para esse texto agora da tempestade não como um recorte, mas como algo que está cuidadosamente colocado onde está, para exatamente te dar essa lição. Jesus quer chegar em algum lugar com isso, com certeza. O evangelista Marcos queria isso. E o que ele quer? Quais são as lições que nós podemos aprender com a tempestade? Como que nós podemos conectar a linguagem das parábolas com esse evento aqui da tempestade? Primeira coisa, eu quero falar com você sobre a causa da tempestade. Por que essa tempestade aconteceu? Tá bom? E eu vou focar o meu ponto nos versículos 35 a 38. Tá bom? 39 a 41, segundo ponto. Primeiro ponto da nossa mensagem dessa noite, então, sobre as lições da tempestade é: qual é a causa? Por que essa tempestade aconteceu? Bom, uma coisa muito interessante que nós temos que notar aqui, meus irmãos, é que Jesus estava no Mar da Galileia. Sabe qual é a coisa mais curiosa sobre o Mar da Galileia? Ele não é um mar, ele é um lago. O Mar da Galileia não tinha água salgada, mas ele era conhecido como mar porque ele era um lago grande. E ele precisava de algum tempo para ser cruzado, para que você chegasse na outra margem. Aquele Mar da Galileia era o mar que alimentava as pessoas de Cafarnaum, por exemplo, que era uma cidade próxima. E a gente sabe disso porque, se você observar aqui a sequência do Evangelho de Marcos, você vai ver que ele começa em Cafarnaum, no capítulo 2, depois ele vai para o mar, depois ele volta, depois ele vem, depois ele vai. É isso que Marcos está mostrando para a gente. Esse pedacinho de terra foi o pedacinho onde Jesus começou o seu ministério. E, obviamente, como naquele tempo não havia tecnologia para você tirar o sal da água do mar, essas águas aqui não poderiam ser salgadas. Então nós não estamos falando de um mar. E se nós não estamos falando de um mar literal, nós não estamos falando de um lugar onde tem onda. E nós também não estamos falando de um lugar que poderia gerar naturalmente uma tempestade. Meus irmãos, a tempestade que aconteceu aqui foi artificial. Ela não poderia acontecer, porque água doce não dá onda. Quem sabe você já viu algum lugar, algum hotel assim, desses hotéis paradisíacos, hotel fazenda, 5 estrelas tal, piscina com onda. Obviamente essas ondas são artificiais, são provocadas pela tubulação lá, pelos encanamentos das piscinas e tal. Esse lago aqui naturalmente não podia ter onda, e por isso ele não podia gerar tempestade. E outra coisa que é bem curiosa, meus irmãos, em todos os evangelhos, você reparou que todas as vezes que Jesus age para conter uma tempestade, tudo isso começa porque Jesus dá uma ordem? Olha o que diz o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para uma outra margem. Ou seja, qual é a causa da tempestade? Essa tempestade não poderia acontecer por circunstâncias naturais, meus irmãos. Essa tempestade não foi um momento em que os discípulos estavam velejando lá, de repente tem uma trovoada e as ondas começam e aí vira o barco e tal. Não podia. Qual é a causa então dessa tempestade? Uma outra coisa, todas as vezes que a gente pensa em tempestade, todas as vezes que você chega à conclusão que você está passando por uma tempestade, talvez você pergunte para você mesmo, o que é tempestade? Tempestade é um momento de dor, é um momento de angústia, é um momento de dificuldade, é um momento de provação, é um momento de qualquer coisa que você imaginar. Mas o que está acontecendo aqui, meus irmãos, não é isso. E sabe por que não é isso? Porque onde é que Jesus estava no meio dessa tempestade? Diz o versículo de número 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Repito, Jesus estava dormindo. Qual é a conclusão lógica que você chega? Essa tempestade tem a ver com Jesus. Porque ele não foi surpreendido. A questão que nós queremos colocar aqui, meus irmãos, é que a causa pela qual existiu essa tempestade foi porque Jesus estava no barco. Só por causa disso. Jesus estava lá. E se Jesus estava lá,
a tempestade aconteceu. E essa é uma realidade que, cedo ou tarde na vida com Deus, você também aprende. Você aprendeu, por exemplo, com Jesus no barco? Vai tudo bem, como dizem as músicas, os poetas, tal. Mas eu queria dizer para você que Deus não vê a tempestade como uma coisa ocasional. Você não está lá velejando, andando no seu barquinho e de repente, pá, começa a tempestade. Você não está ali andando casualmente e de repente, pá, acontece a dificuldade. Não, irmãos. A tempestade tem um propósito. E essa tempestade tem um propósito que está relacionado justamente com o que nós vamos ver no segundo ponto. Mas o que eu quero que você lembre aqui nesse texto é que esse grande temporal de vento que se levantou, meus irmãos, foi algo intencionalmente provocado por Jesus. E Ele quer que você lembre disso. Em muitos momentos Jesus falou sobre a tempestade, principalmente como uma marca que evidencia que você está no caminho certo. Jesus disse em João 16:33, por exemplo, no mundo passareis por aflições. É claro que Jesus estava pressupondo que essas aflições seriam as aflições por causa dele, por causa do seu nome, mas é exatamente isso que Jesus quer que nós entendamos. A vida muito tranquila, a navegação em águas tranquilas, não é marca da bênção de Deus, é marca do abandono de Deus. Quando você se sente livre para navegar no sentido que você quer navegar, você não está debaixo da bênção de Deus. Quando você se sente livre demais a ponto de fazer coisas que a consciência não acusa, que a consciência não trabalha, isso não quer dizer que Deus está aprovando, isso quer dizer que Deus está desaprovando. E sabe por que eu sei isso, meus irmãos? Porque os discípulos sabiam que Jesus tinha a ver com isso. Eu queria que você... É uma coisa até meio assim cômica, porque pense. Começa a tempestade, aí de repente os discípulos chegam e falam assim para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Você podia pensar, eles sabiam que Jesus podia acalmar a tempestade, porque eles sabiam que o Filho de Deus estava no barco. Errado. Olha como é que o texto termina, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Meus irmãos, os discípulos não tinham a menor ideia de quem era Jesus. Mas por que então que eles foram acordar Jesus? Porque o que eles estavam confrontando Jesus era justamente a respeito do seguinte: a tempestade só começou porque eles receberam uma ordem: vão para outra margem. Então o que eles estavam fazendo com Jesus era a mesma coisa que o povo de Deus estava fazendo com Moisés no deserto, quando eles perceberam que não tinha água para beber. Eles chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, quem mandou você soltar a gente do Egito? Porque pelo menos lá a gente tinha água, lá a gente tinha carne, aqui a gente não tem. A gente era escravo lá, mas pelo menos a gente era bem tratado. Então, o que os discípulos fizeram não foi alguma coisa do tipo assim: Jesus, faça alguma coisa, mas Jesus, você viu o que você fez? Se o Senhor não tivesse mandado a gente passar por aqui, não teria acontecido isso. E a pergunta dos discípulos é algo, meus irmãos, que automaticamente nos remete à parábola do semeador. Mestre, não te importa que pereçamos? A ideia aqui é: mestre, nós estamos perdendo a nossa vida, nós estamos sofrendo dificuldades, nós estamos tentando te obedecer e nós estamos sofrendo. O Senhor não se importa com isso? O que eles estão fazendo, meus irmãos, e é explicado por Jesus na própria parábola do semeador. Quando, por exemplo, você vê o que diz o versículo 16 e o versículo 17. Olha só, volta lá para Marcos 4,16 e você vai ver: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esses aqui são as pessoas que receberam a palavra e nutriram expectativas falsas que a tempestade revelou. Em outras palavras, Jesus coloca a tempestade lá justamente para que os discípulos corrijam as suas expectativas. Jesus levanta tempestades onde não é possível ter tempestade, meus irmãos, justamente para que você entenda qual é a realidade do reino de Deus. Quem sabe você entrou na igreja e pensou assim: agora que eu estou debaixo da bênção de Deus, não vai acontecer nada comigo. O que é que Jesus faz?
Manda tempestade. Quem sabe você escolheu esta igreja pensando, aqui nunca vai acontecer nada. O que é que Jesus faz? Manda tempestade. Quem sabe você está aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, e você fala assim, que mensagem maravilhosa! Amor de Deus, esperança, transformação, vida eterna, que coisa linda! Todo mundo vai querer ouvir a respeito dessa mensagem. O que é que Jesus faz? Manda tempestade. É por isso que eu disse que a tempestade era uma prova, meus irmãos, de Jesus. Porque essa tempestade aqui era a maneira de Jesus ver se os discípulos entenderam o que é que está por trás da realidade do reino dos céus. Se você é alguém que está querendo ter um bom testemunho nesse mundo, sabe o que é que você pode esperar na sua vida? Tempestade. Se você quer viver para a glória de Deus nesse mundo, sabe o que é que você tem que esperar para a sua vida? Tempestade. Essas tempestades, meus irmãos, são intencionais. O nosso Senhor é que as coloca no nosso caminho. A questão aqui não é que se Jesus está no barco está tudo bem. A questão é se Jesus está no barco tem tempestade. Se você hoje está se sentindo assim, eu quero te dizer uma coisa. A melhor notícia que você podia receber na sua vida, sabe qual que é? É a tempestade. Porque isso é a prova de que Deus ama você. Porque essa é a prova de que Deus quer se revelar para você. Porque essa é a prova de que Deus quer que você mude os seus caminhos e quer que você enxergue o mundo ao seu redor. Eu tenho uma coisa muito legal para falar sobre o mar, que eu queria falar agora, mas eu vou falar no final, porque eu programei isso para o final. Então aguente. Quase que eu não me aguento, mas eu quero que você me aguente. E na hora que você perceber que eu estou indo para lá, faça assim. Pastor, não fala ainda. Mas tem uma coisa sobre o mar muito interessante que nós vamos falar no fim. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Meus irmãos, tempestade é prova. Tempestade é prova. Nós temos o exemplo aqui no Evangelho de Marcos de uma tentação. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado no deserto. E teve a ver, meus irmãos, com o fato de que ele teve fome depois de jejuar. E aí quem é que chegou para ele? O diabo. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, muda as circunstâncias da vida para te favorecerem. Quem é que diz que você tem que passar por provação? Jesus aguentou isso. Jesus não cedeu. Jesus não foi pelo caminho mais fácil. O que está acontecendo aqui é que agora Jesus não estava sendo tentado, mas ele estava provando os seus discípulos. É esse o ponto. O diabo foi lá no deserto. Olha só como é que o diabo faz. Ele vai num lugar onde é certeza que você vai sentir falta de alguma coisa e tenta você ali para você cair. Deus faz diferente. Você está lá nadando na sua piscininha, de repente Deus causa uma tempestade na sua piscina. Mas não pode ter tempestade aqui. Verdade. Mas se Jesus está no barco com você, ele vai querer saber se você está no barco com ele. Então ele levanta uma tempestade. Você está aqui hoje. Você se diz filho de Deus. Você quer seguir o caminho do Senhor. Você quer frequentar uma igreja. Você escolheu essa igreja. Você está aqui hoje. O que é que Jesus vai fazer com você? Tempestade. Meus irmãos, como alguém que passou recentemente por tanta tempestade, como nós, às vezes a questão tem a ver com isso, né? Mas o que Deus quer com isso? Onde que Deus quer chegar com isso? Ele ensinou parábolas. Você percebeu que as provas de Deus nunca são aleatórias. Deus nunca vai te dar uma prova que você não sabe a resposta. Usando aí a linguagem dos professores, né? Tem muitos professores que gostam de fazer prova colocando conteúdos que eles nunca deram. Eu sei que não é o caso de nenhum dos nossos professores aqui. Vocês nunca fizeram isso com seus alunos. Nem os mais malvados. Não sei se tem professor malvado aqui. Ah, não tem, né? Está todo mundo olhando para ele já. Mas a grande questão, meus irmãos, é que Deus não é assim. Primeiro ele ensinou tudo por meio das parábolas. Depois ele mandou a tempestade. E com um detalhe. A multidão não ouviu as explicações da parábola. Os discípulos sim. Quem que Jesus mandou para o barco? Os discípulos. Você percebeu a intenção dele? Então, se você é um povo de Deus, a tempestade serve justamente para que o Senhor teste isso a seu respeito. Porque, irmãos, nós estamos aqui num grande barco. Tem muita gente aqui com a gente. Mas nem todos os que estão no barco estão no mesmo barco. Como é que Deus faz isso? Ele prova através da tempestade. O que Deus quer que você conclua com a tempestade? Ora, Ele está aqui. Se Ele não estivesse aqui, não teria regra nenhuma. Se Ele não estivesse aqui, não teria dificuldade nenhuma. Se Ele não estivesse aqui, você estaria livre para fazer o que você quiser e aparentemente não ia acontecer nada. Mas se Ele está aqui, você vai ter dor de cabeça. Você vai ter tristezas. Você vai ter dissabores.
Você às vezes vai falar assim: eu não esperava que isso fosse acontecer, mas é isso que Jesus faz, meus irmãos. Ele provoca tempestades onde não dá, para que você possa ver onde você está. E é isso que eu queria que você entendesse. Aliás, o versículo 37 qualifica o tipo de tempestade: um grande temporal de vento. Era impossível isso acontecer lá. Por que aconteceu? Porque o Filho de Deus estava no barco. Então eu queria dizer para vocês, meus irmãos, sabe qual é a prova? É um negócio que é tão lindo. Sabe qual é a prova que Deus ama essa igreja? É a tempestade. É a tempestade. Porque aqui Ele está nos dando a oportunidade de nós vermos de fato quem são os filhos de Deus. E nós estamos aguentando, irmãos, porque nós somos filhos de Deus. É por isso que Ele nos deu tempestades. É isso que Deus quer que você entenda. A causa da tempestade é porque o Filho de Deus está aqui. Se o Filho de Deus está aqui, Ele vai querer saber direitinho quem está ao lado dele. Se o Filho de Deus está aqui, Ele vai querer saber certinho quais são as suas intenções. E quando os discípulos chegaram lá, eles falaram para Jesus: o Senhor não se importa que a gente morra? Às vezes esse é o clamor do nosso coração diante de Deus. O Senhor não se importa com a gente? O Senhor está fazendo a gente sofrer para quê? Será que o Senhor não nos ama? Será que o Senhor tem alguma coisa contra nós? Será que nós fizemos algo errado? Será que o Senhor não se importa que a gente pereça? E aí vem a parte 2 do texto. A causa da tempestade, meus irmãos, é porque Jesus estava no barco. Agora, a tempestade tem um propósito. O que Jesus queria com essa tempestade? Bom, essa resposta é uma resposta muito simples. Porque o texto diz que Jesus estava dormindo. Ou seja, a real é que Jesus não estava nem aí com a tempestade. Ele sabia muito bem qual era a intenção dele. E aí, quando os discípulos vão lá e o acordam, o que Jesus faz? O texto diz que Jesus não deu bom dia, boa tarde, boa noite, o que está acontecendo? Mas Jesus, segundo o versículo 39, despertou, repreendeu o vento e disse para o mar assim: acalma-te, emudece. É claro que essas coisas estão sendo lidas, né? Mas se você estivesse lá, e provavelmente se você tivesse acesso ao texto grego correspondente a esse texto, você veria um verbo que seria mais adequadamente traduzido, em vez de disse ao mar, seria bradou ao mar. Ou seja, Jesus conseguiu a proeza de falar mais alto do que a tempestade. O que ele fez assim não foi simplesmente um fica quieto, acalma-te, mas foi um brado, meus irmãos, que ecoou e ecoou e ecoou, e o vento se acalmou. Agora, olha só como o texto lida com essas palavras aqui. O versículo 37 nos diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento. Aí o versículo 39 fala assim: e fez-se grande bonança. Meus irmãos, bonança é bonança. Você já imaginou uma grande bonança? Que tipo de bonança seria essa? A bonança é quando acalma tudo, quando a tempestade acaba. Mas o texto fala que a bonança foi grande. E o fato dessa bonança ser tão grande fez com que os discípulos tivessem, no versículo 41, um grande, o quê? Temor. Então observe só como o texto trabalha com a gente. Quais são as grandes coisas do texto? O grande temporal, versículo 37, a grande bonança do 39 e o grande temor do 41. Sabe o que é o mais interessante? O texto não fala que os discípulos estavam com medo do barco cair. Mas eles ficaram com medo do que Jesus fez. Olha só que coisa interessante. Vou repetir. O texto não fala que os discípulos ficaram com medo do barco cair. Eles ficaram com medo do que Jesus fez. Eles ficaram possuídos de grande temor quando eles viram que Jesus levantou e falou assim: gente, acalmou. E aí parou. Isso era um teste, irmãos. E eu posso dizer para você que os discípulos foram reprovados no teste. Porque eles ficaram atônitos com o que aconteceu, a tal ponto de eles falarem no versículo 41: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, o teste, meus irmãos, é justamente esse. Você conhece o seu Jesus? Você conhece o seu Deus? Porque se você conhece o seu Deus, você tem que ter um posicionamento sobre quem Ele é no meio da tempestade.
Os discípulos foram para Jesus e o acordaram porque eles suspeitaram que Jesus tinha a ver com isso. Se eu fosse o discípulo, e fosse surpreendido por uma coisa assim, uma tempestade no meio do mar, talvez eu diria coisas para os meus discípulos, tipo assim, o que você quer que eu faça? Que eu pare a tempestade? Mas Jesus Cristo, quando foi acordado, fez isso. E o fato de ele ter feito isso é a evidência textual, meus irmãos, de que de fato ele tinha a ver com isso. E é exatamente aí que eu digo para você que os discípulos foram reprovados, porque o versículo 40 diz que Jesus virou para eles e falou assim: por que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? E a fé aqui não é ter fé que Jesus pode acalmar a tempestade, não, porque eles não tinham a menor ideia de quem era Jesus. O fato de Jesus tê-los questionado quanto à falta de fé deles, era justamente o fato, meus irmãos, de que eles não sabiam quem ele era. E fé, segundo essa definição, é você ter certeza de quem Jesus é. Quando você conhece Jesus, automaticamente, como diria Calvino, você se conhece e conhece o mundo onde você está. Então você reage naturalmente às tempestades. Elas são consequência de você querer conhecer a Deus e viver para o Senhor no mundo onde você está. A causa da tempestade é essa. Eu e você precisamos conhecer melhor o nosso Jesus. E olha, irmãos, esse texto brinca com a gente de uma forma tão irônica, porque a história acaba assim, puf! Quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Parece que ela ficou, parece que acabou, né? A gente não sabe se os discípulos de fato descobriram a resposta para essa pergunta. Mas essa pergunta é respondida. E é respondida quando eles chegam no outro lado. E o texto diz que quando eles chegaram no outro lado, eles desembarcaram numa terra que era conhecida por ter um endemoniado. E esse endemoniado era tão grotesco que ele vivia no meio dos cemitérios, ele vivia preso a correntes que ele sempre arrebentava, tá? Então imagina a cena, um cara no meio do cemitério que vivia arrastando corrente por aí. E o texto fala no versículo de número 6 de Marcos 5, que esse endemoniado viu Jesus de longe e fez o quê? Diz o versículo 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha o que Marcos está falando para nós. E mais ainda, o texto diz que além de adorar, o versículo 7 fala assim, que o endemoniado gritava em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Sabe por que Marcos organizou essa história desse jeito? Para nos mostrar a grande ironia que está presente aqui. Os discípulos falharam no teste. O endemoniado passou. O endemoniado sabia quem era Jesus. Os discípulos não. Os discípulos tiveram aula nas parábolas, tiveram a explicação das parábolas, eles não sabiam quem Jesus era, mas o endemoniado sabia. E o endemoniado adorou Jesus. Eu não sei como é que isso dá certo. Irmãos, sinceramente, não me perguntem isso. Não tenho competência para responder essa pergunta. Como é que o endemoniado adorou Jesus? Não sei. Provavelmente essa palavra faz referência ao fato de que esse endemoniado fez algum tipo de reverência a Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus. Provavelmente foi isso que aconteceu. E é exatamente isso, meus irmãos, que Marcos está querendo que você e eu aprendamos. As tempestades vão continuar acontecendo até que você descubra quem é o Jesus a quem você serve. E aí vem a coisa legal que eu queria falar para vocês agora. Sobre o mar. Qual é a descrição que João faz do novo céu e da nova terra? Eu vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Sabe o que isso significa? Que lá no céu não vai ter provação. Nós estaremos frente a frente com Jesus. Mas até que nós cheguemos lá, meus irmãos, Deus vai continuar mandando tempestade. Se você é um filho de Deus, porque ela serve para isso. Ela serve para que você conheça o seu Jesus. Então eu quero terminar essa exposição afirmando para você uma coisa. Quando a tempestade vem, geralmente nós somos pegos de surpresa, e isso é bom. Porque foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Mas o resultado é exatamente este. Ninguém dos discípulos se salvou naquele teste, meus irmãos. E Jesus fez muitos testes.
Para vocês terem uma ideia, um outro teste que Jesus fez com tempestade foi um que ele fez os discípulos fazerem exatamente a mesma coisa, só que em vez de ir na direção de Gadara, eles foram para a direção de Cafarnaum, voltaram. E aí eles foram sozinhos, Jesus não estava lá. Daí de repente Jesus começou a andar por cima do mar. E aí quando os discípulos olharam, o que eles falaram? Ah lá o mestre. Não, eles falaram, é um fantasma. Veja, os discípulos não tinham a menor ideia de quem era Jesus. E Jesus fez a mesma coisa no mesmo lago 2 vezes, uma na ida e uma na volta. E nem assim eles aprenderam. Como é que nós vamos aprender quem é Jesus, meus irmãos? Tempestade. As tempestades, 1, 2, 3, são suficientes para que você tenha noção completa de quem você está servindo e principalmente para que você saiba que nem todos que estão no barco com você de fato se interessam em permanecer lá. De fato se interessam em ser filhos de Deus. Como é que nós vamos saber isso se não tiver tempestade? Não dá. E é exatamente por isso que Deus usa esse meio para comunicar o seu amor pelos seus filhos. Porque Ele quer ver quem é que na tempestade vai adorar o Senhor, quem é que na tempestade vai conhecer o Senhor. Se isso ainda não aconteceu com você, se isso ainda não aconteceu comigo, se isso ainda não aconteceu conosco, meus irmãos, aguardem por mais. Onde menos você espera, onde é impossível Deus levantar a tempestade, Deus vai levantar. É por isso que eu te pergunto, sabe por que é por isso que eu te respondo, sabe por que essas coisas acontecem com você e comigo do nada, onde a gente não espera? Na sua família está tudo bem, de repente, pá, tempestade. Na sua igreja está tudo bem, de repente, pá, tempestade. No seu trabalho está tudo bem, de repente, pá, tempestade. O que Deus quer com isso? Deus quer testar suas expectativas. Deus quer saber se você vai acordar Jesus no barco dizendo assim, Senhor, eu vou morrer, o Senhor não liga para que eu morra? Ou se você, como o apóstolo Paulo, depois de muitas tempestades pelas quais ele passou, ele vai dizer assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o objetivo da tempestade, irmãos. Então a pergunta aqui nessa noite não é se você está passando por uma, mas se você está esperando por ela. Você vive para se preparar para as tempestades, porque isso vai revelar o grau de conhecimento de Cristo que você tem. E saiba, se Deus não está levantando tempestade na sua vida, isso não é sinal de bênção. Porque Romanos é um livro da Bíblia muito precioso. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a expor Romanos desde que eu cheguei aqui em março de 2016 e até agora não terminei. Porque é muito bom e muito profundo esse livro. E eu me consolo porque John Piper também demorou 2 anos para ele expor Romanos lá na igreja dele nos Estados Unidos. Então, é uma coisa normal. Mas a grande questão aqui, meus irmãos, é que Romanos nos diz uma coisa muito interessante no capítulo 1. Que Deus entrega aos homens as suas próprias paixões, para que eles sejam, de fato, castigados. Então, tempestade não é castigo de Deus. Não é. Castigo de Deus é quando você age, errado, se afasta, e aparentemente Deus não faz nada para trazer você de volta. O envio da tempestade é um bom sinal. Tem filho de Deus no seu barco. E é isso que eu quero que você lembre. Se tem filho de Deus no barco, Jesus está no barco, tem tempestade. Se não tem, aí você pergunta para mim, pastor, como assim? Eu te respondo, você lembra de um outro episódio onde aconteceu exatamente a mesma coisa? Jonas. Não foi assim? Jonas estava num barco que estava indo na direção errada. O que é que Deus fez? Mandou tempestade. E o que é interessante é que no caso de Jonas, ele estava com tripulantes que não criam no Senhor. E todos eles estavam tentando de tudo lá para acalmar a tempestade e não acontecia nada. De repente, Jonas dormindo, curiosamente, do mesmo jeito que Jesus, né? Jonas levanta e fala assim, gente, sabe o que é? Essa tempestade aí é porque eu sirvo o Deus Criador dos céus e eu estou desobedecendo Ele. Jonas fala bem claramente lá. Aí os tripulantes do navio falam assim, mas se você serve ao Deus Criador de todas as coisas, por que você está desobedecendo Ele? Você está louco? E aí Jonas fala, então me joguem no mar, daí acalma a tempestade. Foi isso que aconteceu. E aí depois o que aconteceu? Depois disso? O grande peixe foi lá e engoliu Jonas. E o vomitou aonde? Onde ele devia estar. Meus irmãos, a história de Jonas é a nossa história.
A gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. Vai chegar. E olha, eu queria terminar esse momento de pregação fazendo referência a uma música que a gente cantou aqui na igreja no nosso aniversário de 25 anos. Pena que a Tequinha não está aqui hoje, senão ela ia puxar o canto aqui, com certeza. Mas vocês se lembram daquela música cujo refrão diz assim: o meu barco vai rumo ao porto seguro, pois seu rumo está nas mãos de Jesus. Esse é o nosso barco, meus irmãos. Nosso porto seguro é lá. E nós vamos chegar lá. Mas até lá espere pela tempestade, porque Deus vai afinar você. Senão, a gente não chega. Nós precisamos delas. Glorificado seja o nome do Senhor pelas nossas tempestades. Em nome de Jesus.